Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que brilhou como poucas, mas que carregava uma escuridão que o mundo não quis enxergar. Uma estrela que encantou milhões, mas que, no silêncio da própria casa, lutava contra fantasmas que ninguém via. Essa é a jornada de Marilyn Monroe, a lenda que viveu entre o fascínio de Hollywood e o peso de um destino cruel. Marilyn Monroe. O nome por si só já parece ter nascido para brilhar. Mas a verdade é que esse nome foi construído peça por peça, como se fosse um personagem. Quem veio ao mundo em primeiro lugar foi Norma Jean Mortenson, uma menina de rosto comum, cabelo castanho ondulado e olhar que carregava mais dúvida do que sedução. Mas a indústria transformou Norma numa mercadoria. Cabelo platinado, rosto esculpido com leves cirurgias, um retoque no queixo, talvez o nariz. Nada que os estúdios confirmassem, mas tudo que a câmera exigia. E ela se adaptou. Passava horas na frente do espelho, refazia a maquiagem até estar perfeita, treinava o sorriso, o jeito de andar, até a forma de falar. Aquela voz leve, quase sussurrada, não era um acaso, era ensaio. O mundo via uma mulher irresistível, mas o que ela via era um papel que ela foi obrigada a interpretar todos os dias, até o fim. Mas para entender o tamanho do vazio que Marilyn carregava, a gente precisa voltar para a infância, antes dos flashes, antes do batom vermelho, antes do nome inventado. Norma Jean nasceu em 1926, em Los Angeles. Desde pequena, ela aprendeu que tudo podia desmoronar de um dia para o outro. A mãe dela, Gladys, sofria de sérios transtornos mentais. Entrava e saía de sanatórios. E o pai simplesmente nunca reconheceu a filha. A identidade dele até hoje é envolta em dúvida. Norma cresceu de casa em casa. Foi levada a orfanatos, lares temporários, conviveu com famílias que nem sempre a tratavam bem. A mala dela vivia pronta. Ela sabia que a qualquer momento podia ser levada de novo. Não criou raízes nem vínculos. Aos 16 anos, para fugir de mais uma instituição, casou-se. Casamento sem romance. Foi sobrevivência. A primeira de muitas decisões tomadas com medo, não com amor. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os homens iam para o fronte, as mulheres ocupavam as fábricas. E foi numa dessas, numa linha de produção de munições, que um fotógrafo militar viu algo diferente naquela garota. Não era só beleza, era um tipo de presença. As fotos que ele tirou circularam rápido. Em menos de um ano, Norma Jean estava estampando revistas. De modelo virou pin-up, do castanho ao loiro. Foi um passo. A cor do cabelo virou marca registrada. Veio o contrato com a Century Fox e junto com ele, o nome novo, Marilyn Monroe. Marilyn, inspirado numa atriz da Broadway. Monroe, o sobrenome de solteira da mãe. O resto virou mito. Ela virou sinônimo de beleza, de sensualidade, de desejo. Filme após filme, a imagem era sempre a mesma. A loira irresistível, muitas vezes ingênua, outras vezes sedutora. Em O Pecado Mora ao Lado, aquela cena dela com o vestido branco sobre a grade de ventilação virou imortal. Mas, enquanto o mundo aplaudia, Marilyn sentia que era subestimada. Ela queria drama, queria ser levada a sério. Se matriculou em escolas de teatro. Buscou papéis mais profundos. Só que Hollywood não queria profundidade, queria o estereótipo. E a cada filme ela ficava mais presa na própria imagem. Se na frente das câmeras ela fingia ser feliz, na vida pessoal o peso era real. Foram 3 casamentos. O primeiro, aquele aos 16 anos, mal começou. O segundo com Joe DiMaggio, astro do beisebol, parecia conto de fadas. Mas durou pouco. Joe não lidava bem com a fama dela. Tinha ciúmes, crises, queria controlar.
O terceiro, com o dramaturgo Arthur Miller, começou com cumplicidade, mas afundou em perdas, incluindo uma gestação que não foi adiante. E no meio disso tudo, vieram os Kennedy, John e Robert. Nunca se soube exatamente o que houve, mas a noite em que ela cantou Happy Birthday, Mr. President, num vestido colado feito com pedras e fios transparentes, foi o suficiente para transformar boatos em obsessão pública. Marilyn estava no topo do mundo, mas era só aparência. A maior batalha de Marilyn não estava nos estúdios, estava dentro dela. Ela sofria de insônia crônica, passava noites acordada, a cabeça rodava sem parar. Para dormir, sedativos. Para levantar, estimulantes. Remédios para apagar, remédios para acender. Um ciclo químico que aos poucos apagava o que ela era. Ninguém via, ou se via, fingia que não era problema. A indústria precisava da imagem, não da verdade. E foi assim, entre remédios e roteiros, entre aplausos e lágrimas silenciosas, que Marilyn seguiu pelos últimos anos de vida, até que veio a última madrugada, 4 de agosto de 1962. Era uma noite comum em Los Angeles, quente, silenciosa. Na casa de Marilyn Monroe não havia festa, não havia câmera, nem plateia, só ela e uma inquietação estranha no ar. As horas daquele sábado avançaram devagar. Marilyn recusou um convite para jantar com amigos. Falou no telefone com a empregada, com o psiquiatra, com o ex-marido. As ligações pareciam normais, mas uma frase ficou presa no tempo. Diga adeus ao presidente. Ninguém soube ao certo o que ela quis dizer. Só que, pouco depois, ela ligou de novo. Falou com o ator Peter Lawford, marido da irmã de John e Robert Kennedy. A conversa foi confusa, desconexa, parecia dopada ou assustada. Peter desligou achando que ela ia descansar. Mas não foi isso que aconteceu. Por volta de 1h30 da manhã, a governanta estranhou as luzes acesas e a porta trancada por dentro. Chamou o psiquiatra, chamou o médico, arrombaram a porta. Marilyn estava deitada de bruços na cama, totalmente nua, o telefone ainda na mão, a respiração inexistente. Não havia sinal de luta, não havia sangue, só o silêncio e o fim. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Los Angeles. O patologista que assinou o relatório foi o Dr. Thomas Noguchi. E o que ele encontrou foi um quebra-cabeça. Marilyn tinha níveis altíssimos de Nembutal no sangue e no fígado. Um barbitúrico poderoso, usado como sedativo. E também tinha hidrato de cloral, outro tranquilizante no organismo. Mas o estômago dela estava vazio. Não havia cápsulas, nenhum resíduo dos comprimidos. A pergunta era simples. Se ela ingeriu tantos comprimidos, onde estavam os vestígios? Alguns sugeriram que ela pode ter tomado os remédios em forma líquida. Outros que pode ter havido uma aplicação retal. Mas essas são apenas hipóteses. Anos depois, um dos maiores patologistas do Reino Unido, o Dr. Richard Shepard, revisou o caso. E ele foi direto. Não foi assassinato, também não tirou a própria vida. Para ele, o que matou Marilyn foi uma combinação fatal de medicamentos, usados de forma imprudente por médicos que não coordenavam entre si o tratamento. Ela queria dormir, mas o corpo não suportou o coquetel. Foi acidente. Um erro que custou caro, mas o mundo não aceitou a explicação oficial. Desde o primeiro dia, as teorias conspiratórias começaram a se multiplicar. Alguns falavam em sufocamento com travesseiro, outros em injeção letal aplicada por um agente do governo. Há quem jure que Marilyn sabia demais, que ela tinha gravações, bilhetes, confissões vindas diretamente dos bastidores da Casa Branca, informações sensíveis demais para alguém tão instável. A empregada dela, Eunice Murray, deu depoimentos estranhos.
Mudou a versão dos fatos algumas vezes. Disse, por exemplo, que lavou lençóis na madrugada, enquanto o corpo ainda estava no quarto. Por quê? Ninguém soube explicar. O diário pessoal de Marilyn desapareceu. As últimas ligações foram apagadas dos registros. A última foto em vida, uma Polaroid com o terapeuta, também sumiu por um tempo. Documentos foram selados por décadas e assim o mistério cresceu. O mais irônico de tudo é que quando ela finalmente morreu, Marilyn Monroe estava só, sem seguranças, sem paparazzi, sem plateia, só a governanta na casa e o telefone na mão. Alguns acreditam que ela tentou pedir ajuda, que talvez tenha acordado no meio da overdose e tentou discar para alguém, mas não deu tempo. Outros acham que ela já sabia, que aquela era a última noite e que deixou tudo preparado para se despedir, inclusive aquela frase enigmática sobre o presidente. O fato é que a verdade morreu com ela, e o que restou foi um vazio cheio de teorias. Marilyn Monroe foi, por fora, uma das mulheres mais desejadas do século, mas por dentro foi uma das mais solitárias. Ela não morreu de fama, morreu de excesso de exposição, excesso de cobrança, excesso de silêncio. Hollywood vendeu o brilho e ignorou a dor. Durante a vida, todos queriam um pedaço de Marilyn. Depois da morte, todos queriam uma explicação. Mas talvez a única verdade é que ela não queria ser um símbolo. Ela queria ser ouvida, queria ser respeitada e, no fim, só queria dormir e nunca mais acordar. Eu sou Vincent e essa foi a história de Marilyn Monroe, a estrela que o mundo inteiro conhecia, mas que quase ninguém realmente viu. A primeira coisa que me chamou a atenção naquela cena foi o contraste. O carro estava completamente destroçado, literalmente dobrado sobre si mesmo. E mesmo assim, em meio ao que sobrou do banco do motorista, havia um relógio de vidro, intacto, não riscado, não trincado, intacto. Um modelo antigo, pulseira de couro desgastado, mostrador redondo, fundo transparente. Vidro espesso, mas ainda assim, era vidro. A colisão havia acontecido pouco depois das 2 da madrugada. A vítima, um homem de cerca de 50 anos, dirigia sozinho pela BR, retornando de algum jantar de colecionadores. Descobri depois pela ficha e pelas roupas. Segundo o laudo preliminar dos peritos do local, ele bateu contra a lateral de uma carreta, num trecho mal iluminado, numa curva sem sinalização. Morte imediata. Meu plantão começou às 23 horas e o corpo chegou pouco antes das 3. Fiz os procedimentos normais de entrada, verificação de pertences e iniciei a catalogação do que veio junto. A pulseira com o relógio estava solta. Provavelmente saiu do braço na hora do impacto, mas o objeto estava limpo. Nenhum respingo, nenhuma rachadura. Quando fui anotar a hora que marcava, mais por rotina do que por importância, notei que os ponteiros estavam parados exatamente às 2h17. Pensei, coincidência. Poderia ter parado no momento da colisão, sim. Mas o estranho é que, ao segurar o relógio e sacudi-lo levemente, percebi que os ponteiros não estavam soltos, como costuma acontecer em relógios quebrados. Estavam firmes, travados naquela hora exata, 2h17. Na ficha da ocorrência, que chegou minutos depois, lá estava o horário do chamado feito ao resgate. 2h17. Exatamente. Anotei isso. Mas segui com o resto do processo. 3 dias depois, recebi autorização para enviar os pertences à perícia técnica de objetos. Antes disso, por pura curiosidade, tentei mexer nos ponteiros, girar o mostrador.
O botão lateral ainda funcionava, mas toda vez que eu ajustava para qualquer outro horário, bastavam poucos segundos e os ponteiros voltavam sozinhos para 2:17. Não num movimento suave. Era como se voltassem em saltos duros, secos. Isso me incomodou, e eu não sou de me impressionar fácil. Trabalho com mortes desde que entrei no IML. Vejo coisas piores toda semana. Mas aquilo mexeu comigo de outro jeito. No dia seguinte, na hora do café, comentei por alto com a Marisa, da administração. Perguntei se o nome do falecido era conhecido. O sobrenome era bem distinto. Ela parou de mexer no computador e disse, meio sem pensar: esse sobrenome é o mesmo de outro caso que entrou no mês passado. Acidente também, mesma estrada. Voltei à sala de registros e puxei a ficha. O nome era semelhante. Era o primo do colecionador. Morte por colisão lateral, também sozinho, também em um carro de passeio. E o horário registrado, 2:17. Sentei. Demorei alguns minutos para decidir o que fazer, mas acabei puxando mais fichas, cruzando dados com a ajuda do sistema antigo que temos por lá. Demorou, mas encontrei outros 2 acidentes fatais. Um em 2014, outro em 2019. Ambos com vítimas da mesma família, mesma rodovia. Horário de óbito oficial, 2:17. Fechei tudo e respirei fundo. Enviei o relógio para a perícia de objetos do Estado, que não costuma demorar muito para retornar. Anexei um bilhete simples junto com o formulário padrão. Relógio parado, aparentemente intacto. Ponteiros fixos às 2:17. Testar mecanismo interno. 7 dias depois, recebi o laudo por e-mail. Título: Objeto: relógio de pulso masculino. Tipo: vidro transparente. Li o documento umas 3 vezes. Resumo da conclusão: mecanismo inexistente. Mostrador oco. Ponteiros fixos à estrutura do vidro. Objeto não apresenta engrenagens, molas ou qualquer sistema de movimentação. Parecia impossível, mas eu vi os ponteiros voltarem com os meus próprios olhos. Vi mais de uma vez. Cheguei a gravar em vídeo com o meu celular, mas a gravação saiu corrompida. 2 vezes. A imagem congela antes dos ponteiros se moverem. O relógio está agora em uma das gavetas do arquivo morto, envolto em plástico, com lacre duplo. Não porque foi considerado perigoso, mas porque não sabem onde encaixá-lo. A ficha técnica o classifica como peça decorativa de estrutura incompleta. Só que essa peça decorativa parece ter mais precisão do que qualquer relógio digital da central. E aí foi quando aconteceu o que me tirou o sono por dias. Um novo caso entrou. Acidente na mesma rodovia. Vítima: sobrinha do primeiro colecionador. Vinha de um evento noturno. Sozinha. Hora da chamada do resgate. 2:17. E o relógio trancado na gaveta desde então. Na manhã seguinte, alguém encontrou ele deslacrado, com o ponteiro voltado sozinho. De novo. Para 2:17. Eu fui o primeiro a notar. Na manhã seguinte ao acidente da moça, entrei na sala de catalogação para finalizar o fechamento dos pertences do caso anterior, aquele do colecionador. Era só formalidade. O material já estava lacrado, identificado, pronto para ser arquivado até que alguém da família requisitasse. A gaveta onde o relógio estava guardado estava entreaberta, e o lacre de segurança, aquele adesivo azul com número de série e carimbo do estado, estava cortado, não rasgado, cortado com precisão. Achei que fosse algum técnico da perícia voltando para revisar o objeto. Pode acontecer, só que ninguém tinha registrado movimentação naquele armário. Conferi o livro. Nenhuma anotação, nenhuma assinatura, nenhum login de abertura no sistema. Nada. O relógio estava ali, no mesmo saco plástico, só que com os ponteiros mexidos. E voltados exatamente de novo para as 2:17. Sentei sozinho na mesa. Fiquei alguns minutos parado olhando aquilo. Não era medo.
Era uma mistura de descrença com incômodo, porque tudo naquela sala deveria seguir um padrão. Registro, entrada, saída. Nada ali se move sozinho, nada acontece fora do protocolo. É o que garante a confiabilidade do trabalho. Só que aquilo não fazia sentido. No relatório da ocorrência da sobrinha do colecionador, o mesmo padrão se repetia. Veículo destruído, colisão lateral, rodovia federal, quilômetro parecido, sozinha. E o detalhe que me prendeu: a ambulância foi chamada às 2h17 da madrugada, segundo o centro de controle. Entrei com um pedido interno de investigação por violação de lacre. Não para acusar ninguém, mas porque era o procedimento. 4 dias depois, a resposta: nenhum registro de acesso. Câmeras da sala não funcionavam desde uma queda de energia de semanas antes. O sistema de backup estava corrompido, tudo arquivado como sem evidência de violação externa. Encerrado. Comentei o caso apenas com o Dr. Figueiredo, outro legista mais velho. Esperava que ele achasse alguma explicação, alguma bobagem que eu não tivesse notado. Ele ouviu em silêncio. Depois me disse uma frase que me acompanha até hoje. Esse tipo de coisa não é para entender, é para respeitar. Eu não sou de respeitar mistério. Eu tento resolver, medir, catalogar. Mas confesso, depois disso nunca mais tentei girar o ponteiro daquele relógio. Alguns dias depois, um oficial da PRF veio até o instituto para assinar a liberação de um laudo. Era um caso qualquer. Mas enquanto conversávamos, ele puxou assunto, perguntou se eu conhecia uma família que havia perdido 4 pessoas em acidentes parecidos no mesmo trecho da rodovia. Fingi que não. Ele contou que nos últimos anos a corporação mapeou aquele pedaço da estrada como zona crítica de colisão lateral com ausência de freagem. Disse que estavam analisando as câmeras da BR, mas que em todos os casos não havia registro da colisão acontecendo, só do resultado. Veículos apareciam já destruídos, mas a batida em si nunca era captada. O trecho, segundo ele, era chamado informalmente de curva seca, porque nem chuva tinha. E ainda assim, ninguém saía vivo dali depois das 2h17. Na semana passada, o Instituto recebeu um aviso de transporte de corpo vindo de Humaitá. Homem, idade aproximada, 45 anos. Colisão noturna, rodovia federal. Ao final do e-mail, a informação do horário estimado de óbito, 2h17. A ficha da vítima ainda não constava no sistema, mas o sobrenome era o mesmo da primeira ocorrência. Enquanto digitava a entrada no sistema, a luz da sala oscilou. Coisa rápida, e por instinto virei para a gaveta de objetos, onde o relógio estava, agora com nova identificação. Estava fechada. Mas senti uma coisa. Abri. O saco estava intacto. Nenhum rasgo, nenhum sinal de violação. Só que os ponteiros estavam em movimento, girando devagar, como se fossem ajustar alguma coisa. E segundos depois, pararam. 2h17. Não registrei isso no sistema. Não porque quero esconder, mas porque não há campo para preencher. Nenhum campo no formulário prevê objeto imóvel se moveu sozinho e marcou a hora de uma morte futura com exatidão. Se eu escrever isso, eles me afastam, me colocam em avaliação. Dizem que é cansaço, mas eu tô lúcido. Aliás, mais lúcido do que nunca. Porque hoje eu sei o que aquele relógio faz. Ele não marca o tempo. Ele anota a hora que alguém da família vai morrer. Ou talvez, confirma. E amanhã, quando esse novo corpo chegar, eu tenho quase certeza de que o ponteiro já vai estar lá, esperando, no mesmo horário. Eu cheguei no plantão da noite um pouco antes das 19h. Chovia desde o fim da tarde, aquela garoa fina que encharca aos poucos.
O prédio do Instituto Médico Legal de Recife, na parte velha, ainda resistia com suas paredes úmidas, reboco rachado e goteiras que sempre apareciam no mesmo lugar, ano após ano. A parte onde eu ficaria era uma ala desativada do Bloco C, mas como os plantonistas fixos estavam cobrindo licenças e férias, acabaram me escalando lá. Era a primeira vez que eu ficaria sozinha naquele setor. Não havia corpos previstos para entrada naquela noite, pelo menos até onde o sistema indicava. Mesmo assim, a orientação era fazer a ronda inicial, verificar lacres, painéis e câmaras, mesmo as que estavam fora de uso. A luz dos corredores era baixa, fria, meio azulada. Algumas lâmpadas tremeluziam. Os fios aparentes em alguns pontos da parede passavam uma confiança instável, típica dos prédios públicos antigos. As portas de ferro batiam com um som oco. Eu conhecia bem aquele som. No setor onde fui designada, havia 3 câmaras de refrigeração. 2 estavam ativas, em funcionamento. A terceira, aquela era outra história. Ela ocupava um compartimento isolado da ala. Era uma câmara antiga, lacrada depois de uma enchente em 2014, quando a água subiu e causou uma pane elétrica geral. Desde então, disseram que a fiação daquela câmara nunca mais foi reconectada. O sistema a ignorava. O painel dela estava desligado, os cabos cortados e a porta trancada com um cadeado de ferro oxidado por fora. Selado não por medida de segurança, mas por esquecimento. Pelo protocolo, não havia necessidade de se aproximar dela. Mas naquela noite, eu resolvi seguir o checklist completo. Tinha tempo de sobra e, sinceramente, eu achava que seria bom manter a cabeça ocupada. Os plantões longos são traiçoeiros quando a gente está cansada, mesmo sem movimento. Peguei o tablet do sistema e comecei a ronda digital. A temperatura da câmara 1, normal. Câmera 2, normal. Foi quando eu notei um alerta em vermelho piscando em silêncio no canto da tela. Câmara 3, variação térmica. Na hora, eu achei que fosse algum bug. Algo mal cadastrado, um reflexo do sistema antigo tentando puxar informação de um setor morto. Mas o sistema não deveria nem listar aquela unidade. Ela estava desativada. Fui até o computador de mesa e reiniciei o painel de controle das câmaras. O alerta continuava lá. Abri o histórico. Os dados mostravam um pico de temperatura interna, saindo de 4 graus positivos para 12, depois voltando abruptamente para 5. Tudo isso em questão de minutos. Mas o mais estranho não foi isso, foi o campo seguinte. Última atividade registrada. 10 de setembro de 2015, 7h04. Eu pisquei. Olhei o relógio na parede. Eram 19h04 da noite. Exatamente 10 anos depois. Por um instante, fiquei parada. A chuva do lado de fora aumentou um pouco e eu senti aquele cheiro de infiltração ganhando força no ambiente. Levantei da mesa, com o tablet ainda na mão, e fui até o corredor que dava acesso à câmara desativada. O chão de cimento era frio e a única luz vinha de um fluorescente que demorou a acender por completo quando detectou o movimento. A lâmpada piscou umas 3 vezes antes de estabilizar. Nesse tempo, o barulho da minha própria respiração parecia alto demais. Cheguei até a porta da câmara. Estava ali, como sempre, com o cadeado pendendo, manchado de ferrugem. Não tinha sinal de abertura, nem marca recente. A parte de baixo da porta estava coberta de pó fino, misturado com aquela fuligem que se acumula em lugares esquecidos. Mas o mais desconfortável foi ver o visor digital da porta aceso. Era um painel antigo, com dígitos vermelhos que normalmente indicavam a temperatura interna. A luz dele estava fraca, mas legível. 5,2 graus Celsius. Aquilo não fazia o menor sentido. Aquela câmara não tinha mais energia.
Não era ligada na rede desde a pane de 2014. Lembro porque eu era residente na época e fiquei presa no elevador durante aquele apagão. Toquei o visor com a ponta dos dedos. A superfície estava morna, nem quente nem gelada, apenas viva. O tablet vibrou de novo. Mais um alerta. Porta aberta internamente às 7h04. Eu recuei 2 passos, ainda sem tirar os olhos da tela. A porta estava fechada, trancada por fora, e não havia ninguém ali dentro. Não podia haver. Chamei o número da manutenção, mesmo sabendo que a equipe só viria se fosse um risco elétrico ou quebra de equipamento ativo. Expliquei o que vi. O rapaz do outro lado riu de leve, como quem achava que eu estava cansada demais. Disse que era impossível. Garantiu que a câmara estava fora da malha elétrica, que os fios nem estavam conectados. Mesmo assim, prometeu que passaria lá de manhã para olhar. Agradeci, sem saber direito por quê. Era óbvio que ninguém resolveria nada. Eu estava sozinha e, de certa forma, preferia que ninguém aparecesse mesmo. Voltei para a sala com passos curtos, ainda ouvindo o bip fraco vindo do tablet. Antes de encerrar o registro, abri o histórico novamente. A linha de tempo mostrava outra informação que eu não tinha notado antes. Havia um arquivo de log vinculado àquela câmara com uma gravação de temperatura ambiental, datada exatamente do meu plantão atual. Mas o ano era 2015. Cliquei e a barra de reprodução apareceu vazia. Nenhum dado sonoro, nenhuma curva. Apenas o tempo correndo. Era como ouvir um silêncio gravado. Mas ali, no canto inferior da tela, havia uma palavra. Nome do técnico que registrou a entrada do sistema naquela data. H. Moraes. Meu sobrenome. Voltei à sala com o estômago frio. O nome no canto da tela ainda estava lá. H. Moraes. O meu nome. Não era tão incomum que o sistema registrasse operadores antigos como padrão, mesmo anos depois. Podia ser algum bug de cache, algo que tivesse se mantido preso num backup antigo. Eu tentei racionalizar, mas o sistema tinha sido migrado 3 vezes desde então. Toda a base de dados foi reformulada na mudança de diretoria. Não existia mais log daquela época, não oficialmente. Fiquei parada diante da tela por longos minutos, só ouvindo a chuva caindo lá fora, agora mais intensa. Quando o vento passava pelos basculantes mal fechados, as folhas molhadas raspavam no piso do corredor e davam um som arrastado, como de pano sendo puxado. O tablet em cima da mesa parou de piscar. O alerta sumiu sozinho. Aparentemente, a temperatura da câmara havia voltado ao normal. Peguei minha prancheta com o relatório em branco. Ali, eu deveria anotar qualquer anormalidade. Falhas de energia, mau funcionamento dos sensores, presença de insetos ou qualquer coisa que pudesse comprometer o ambiente refrigerado. Escrevi: verificação concluída, alarme falso. Mas não assinei. Fiquei olhando para minha letra, esperando que aquilo apagasse a inquietação que tinha se instalado. Por volta das 22 horas, resolvi retornar até o corredor da câmara. Levei uma lanterna, mesmo com as luzes acesas. Parte de mim queria confirmar que tudo estava do jeito que deveria estar, que nada tinha mudado. A porta estava ali, imóvel. O mesmo cadeado oxidado, a mesma poeira cobrindo as bordas. Mas agora o painel estava apagado. Toquei de leve a superfície da porta com as costas da mão. Estava fria, um frio normal, compatível com um ambiente fechado há anos, sem ventilação. Mas não era esse o detalhe que incomodava. Era o silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o tipo de silêncio que só se percebe quando ele parece cheio. Encostei a orelha na porta. Devagar. De início, só o som abafado da própria respiração. Mas então, algo mudou. Um segundo som. Fraco. Ritmado. Como se alguém respirasse do outro lado. Eu recuei imediatamente. Não por susto. Foi um reflexo físico, como quem encosta num metal quente. O som era real. Curto,
mas real. Um leve inspirar e expirar, um padrão humano. Esperei. Encostei de novo. Nada. Segurei a lanterna com mais firmeza. Mirei em volta. Nada além das paredes manchadas de infiltração e do chão com marcas antigas de rodinhas de maca. Não havia sinal de presença recente, nenhuma interferência elétrica, nenhuma explicação. Eu voltei para a sala com os passos cada vez mais curtos. Ali dentro, liguei o computador novamente, abri o histórico do plantão. Nada havia sido gravado, nem registro de movimentação, nem log de acesso. A câmara oficialmente não existia. O alerta tinha sumido. O sistema não reconhecia nenhum evento nas últimas 4 horas. A única prova que existia era a lembrança do som. Peguei a prancheta de novo. Repeti a frase no relatório. Verificação concluída. Alarme falso. Assinei, agora com pressa. Fechei tudo. Deixei a sala como encontrei. Desliguei a lanterna, guardei o tablet no armário e fiquei esperando o tempo passar, até o fim do turno. Nada mais aconteceu naquela noite. Mas desde então, eu nunca mais encostei em nenhuma porta de câmara fria. Mesmo nos plantões regulares, mesmo nas alas novas, com equipamento de última geração, eu mantive distância. Nunca mais usei o sistema sonoro para ouvir qualquer coisa do lado de dentro. Mesmo quando falam em testar, eu recuso. Sempre digo que tenho problema auditivo leve, ou que prefiro verificar os lacres visualmente. Ninguém questiona. Na nossa profissão, as pessoas aceitam quando você diz que prefere não fazer algo. Uma semana depois daquele plantão, o rapaz da manutenção passou por mim na copa do instituto. Comentou que tinha ido ver a câmara 3, a antiga, e achou estranho o painel estar completamente limpo. Nem poeira havia mais. Disse, meio brincando, que parecia que alguém tinha passado um pano úmido recente na parte da frente. Eu não respondi. Só bebi meu café e deixei ele terminar sozinho a frase. Até hoje ninguém fala sobre aquela ala. Está fora do mapa do sistema, mas continua lá. Eu mesma já pedi para não ser mais escalada naquele bloco. Eles aceitaram, mas toda vez que chove à noite e eu escuto o som abafado das goteiras no teto, eu lembro daquele instante, da temperatura impossível, da data igual e da respiração do outro lado da porta. Nunca mais escrevi nada diferente em relatório algum. Mesmo quando algo parece estranho, eu escolho palavras seguras. Oscilação térmica, sensor descalibrado, alarme falso. Mas eu sei, desde aquela noite eu sei. Nem todo silêncio significa que não tem nada lá dentro. Sabe aquela sensação de estar num lugar que parece normal, mas algo nele insiste em dizer que não é? Tipo um estúdio de televisão, vazio, de madrugada. Imagina os corredores longos, frios, com uma ou outra lâmpada falhando no teto. O som do próprio passo ficando mais alto a cada silêncio. Pois é, hoje a história vai por esse caminho. E não fui eu quem inventei. Foi a própria Silvia Abravanel quem contou. Ela participou de um podcast chamado Paranormal Experience e deixou escapar uma coisa que muita gente do meio artístico já sabia, mas ninguém falava abertamente. O Estúdio 6 do SBT parece ter mais do que só câmeras e refletores guardados lá dentro. O SBT, para quem não sabe, tem seus estúdios principais em Osasco, São Paulo. É onde boa parte da programação sempre foi gravada. E o Estúdio 6... por algum motivo, ganhou fama entre os funcionários. Fama de ser estranho. Silvia contou que muita gente evita ficar ali depois que escurece. E não é exagero, não. Tem técnico que pede para trocar de turno, editor que prefere revisar material no Estúdio 4, até mesmo gente da faxina que só entra se tiver mais alguém junto.
Ela mesma disse que acredita nas histórias, principalmente depois do que aconteceu com um pintor que foi contratado para fazer uma reforma. Esse pintor foi chamado para fazer manutenção nas paredes internas do estúdio. Trabalho simples. Como o estúdio só é usado durante o dia para gravação, ele foi escalado para trabalhar à noite. Assim, não atrapalhava a programação nem o movimento. E foi numa dessas noites que tudo aconteceu. O homem estava em cima de uma escada, perto do fundo do cenário principal. Só ele no estúdio. Nenhum barulho, só o som da tinta escorrendo no rolo. De repente, ele ouviu uma voz alta, do nada, um grito bem característico. O epa! Não era qualquer som, era a voz de Vera Verão, aquele grito que ficou famoso no Brasil inteiro. Ele olhou para baixo e travou. Segundo o que contou depois, viu um homem grande, muito grande, usando roupas coloridas, colares e com a expressão idêntica à da personagem Vera Verão, criada por Jorge Lafon. Não era uma sombra, não era vulto, era alguém ali. O susto foi tão grande que ele quase caiu. Na verdade, ele se jogou da escada, deixou tudo para trás, saiu correndo sem nem fechar o estúdio, abandonou o serviço. Dizem que ele nunca mais voltou. Sílvia até brincou dizendo que ele tá correndo até hoje, mas no fundo, ninguém achou graça não. Sabe o que mais assusta nessa história? Não é só o fato de alguém ter visto uma aparição. É o nível de certeza que esse homem tinha do que viu. Ele não disse, acho que vi, ou me pareceu. Ele garantiu que viu Vera Verão e ouviu a voz. Do jeito exato que todo brasileiro conhece. Tem gente que acredita que certos lugares absorvem energia. Principalmente lugares com muita emoção, muita expressão, muitos personagens que marcaram época. O Estúdio 6 foi palco de gravações marcantes. Muita risada, muita performance, muita presença. Inclusive de Jorge Lafon, o ator por trás da personagem Vera Verão, que faleceu no início dos anos 2000. Será que parte disso ficou por lá? Sílvia contou que ela mesma, mesmo sem ver nada, sentia. Sentia como se estivesse sendo observada, como se alguma coisa ainda estivesse ativa ali dentro. E olha que ela conhece os corredores do SBT como poucos. Sílvia Abravanel não falou por falar, ela contou com detalhes e com aquele tipo de expressão que entrega. A pessoa acredita no que está dizendo. Segundo ela, o Estúdio 6 do SBT tem algo que vai além do que se vê. E não é só por causa do caso do pintor, não. Sílvia relatou que, além da aparição, já houve situações estranhas com o sistema de comunicação interna. Esse sistema, tipo um PA usado para chamar funcionários, é controlado da cabine. Mas mesmo sem ninguém operando, houve vezes em que vozes surgiram, chamadas no meio da madrugada, nomes sendo falados, como se alguém estivesse organizando uma gravação, só que o estúdio estava completamente vazio. Ela mesma disse que ouviu. Não era relato de terceiros. Ela escutou chamadas pelo sistema quando estava sozinha. Sílvia também contou que em muitas madrugadas, enquanto circulava pelos estúdios, sentia uma presença. Algo que não dava para explicar. Um tipo de energia que fazia o ar parecer mais pesado. Às vezes, barulhos de passos em corredores onde só ela estava. Passos leves, outros mais marcados. Ela nunca viu uma figura não nesse tipo de situação, mas sentia. Disse que aprendeu a respeitar o lugar e que não acha que tudo aquilo seja imaginação. Ela reforça que o caso do pintor não foi invenção. Era um funcionário que fazia serviço de pintura nos estúdios, geralmente à noite, quando não havia gravação. Sílvia lembra que ele estava no Estúdio 6, sozinho, trabalhando, quando ouviu um grito, "Uepa!", o bordão clássico da Vera Verão. Ele olhou e viu a figura, descrita como um homem alto, com aparência idêntica à da personagem. O pintor se desesperou, pulou da escada, saiu correndo,
Nunca mais voltou. Silvia conta isso com um misto de nervoso e humor. Ela até brinca dizendo que ele deve estar correndo até hoje. Mas é uma piada com aquele tipo de riso que vem junto de um arrepio. E o mais curioso é que Silvia não tenta convencer ninguém. Ela só diz, eu acredito. E quando alguém que cresceu ali dentro, que viu aqueles estúdios nascerem, quando essa pessoa fala com tanta certeza, é difícil ignorar. O Estúdio 6 continua funcionando, mas há quem diga que certas presenças não pedem autorização para entrar, nem precisam de crachá. Você acredita? Se já viveu algo parecido, num lugar de trabalho, numa escola antiga, num teatro vazio, conta aqui nos comentários. Tem mais gente passando por isso do que você imagina.